Boa noite para você. A vacinação contra a Covid na fronteira, municípios com um movimento bom, outros nem tanto. Campo Grande vai vacinar primeira dose amanhã e vai abrir a vacinação contra a gripe para todos os públicos, recomendação do Ministério da Saúde. Polícia e bombeiros fazem varredura na capital em busca de um cemitério clandestino. Veja agora no MS2. Começamos o MS2 desta segunda-feira com uma notícia animadora. É o avanço da vacinação contra a Covid em Campo Grande. Graciela Andrade e William Guedes têm a informação que muita gente espera ouvir. Quem pode se vacinar contra a Covid amanhã em Campo Grande? Graciela, boa noite para vocês. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite a todos. A aplicação da primeira dose hoje estava suspensa aqui na capital, então essa é uma informação que estavam todos aguardando. Amanhã a Prefeitura volta a aplicar a primeira dose nas pessoas com 40 anos ou mais e segue também aplicando a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira até o dia 14 de junho e também segue aplicando a segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 6 de maio. Nós estamos agora no drive da CACEMES, que funcionaria até às 5 horas da tarde, mas por causa do movimento grande durante todo o dia, eles acabaram estendendo o horário, vai até às 5 horas da tarde, mas somente para aquelas pessoas que já estavam na fila. E o estado segue avançando aí com ritmo acelerado na vacinação, se comparado com outros estados brasileiros. Vamos ver a reportagem. O Elde estava ansioso para receber a segunda dose da vacina e assim completar o ciclo de imunização. A alegria só não foi maior porque ele lembrou do pai, que não teve a mesma chance. Seu Antônio Vicente tinha 72 anos, morreu no dia 1º de janeiro vítima da Covid, 17 dias antes da vacinação no estado começar. Meu pai não teve oportunidade de tomar a vacina, infelizmente. Mas eu e meu filho aqui conseguimos. É bom ver a ciência avançando, as pessoas aqui trabalhando e a gente conseguindo. Hoje, Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou até agora. Mais de 40% da população já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid e mais de 21% receberam a segunda dose. A diferença se alcança na distribuição das doses. Assim que elas chegam à central de distribuição, uma força-tarefa agiliza a entrega aos municípios, que também fizeram o compromisso de vacinar o quanto antes o maior número possível de moradores. Tivemos aqui também a criação de um fundo especial, um apoio aos municípios para que eles possam pagar plantões sábado e domingo e nos feriados para incentivar as equipes a trabalharem full time, para que a gente possa aplicar as vacinas na velocidade que o momento exige. A capital Campo Grande segue no mesmo ritmo do estado. Mais de 42% da população já tomaram a primeira dose e mais de 22% a segunda dose. De acordo com a Prefeitura, além da agilidade na distribuição das doses, o fato do município ter 70 unidades de saúde e ter montado outros 7 pontos de imunização em várias regiões da cidade colaboraram para esse avanço na vacinação. E os números só não são maiores porque em alguns dias, como hoje, a falta de vacina para a primeira dose acabou paralisando a aplicação. Para a dona Sônia, apesar do estado estar no topo do ranking, o ritmo da vacinação ainda precisa melhorar. Devia ter sido mais rápido, né? Está muito lento, demais. Se não aumentar, não começar a melhorar esse andamento, é difícil, né? Para ter o controle. E a gente segue aqui no drive da CACEMES. Agora há pouco eu falei do horário, vou fazer uma correção. Inicialmente, o drive iria funcionar até às 5 horas da tarde, mas por causa do grande movimento, vai até às 8 horas da noite. Mas somente para aquelas pessoas que já estavam na fila. Esses carros que estão sendo atendidos agora, eles estavam aqui na fila desde as 3 horas da tarde. Então, por aí a gente tem uma ideia do movimento. Vamos só relembrar
quem pode tomar a vacina amanhã, terça-feira. Pessoas com 40 anos ou mais, primeira dose da vacina. E a Prefeitura segue aplicando a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira até o dia 14 de junho e também segunda dose da AstraZeneca e Pfizer para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 6 de maio. Lucimar, é com você. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco vamos falar sobre a pesquisa de vacinação em massa na fronteira com doses da Janssen. Em algumas cidades, a procura foi grande desde o fim de semana. Em outras, as prefeituras estão fazendo a chamada busca ativa para atingir o maior número de pessoas. Vamos saber como está caminhando os trabalhos desse estudo nos 13 municípios da faixa de fronteira. A segunda maior cidade do estado, Dourados, não integra a pesquisa de vacinação em massa da Janssen, mas segue com a campanha de imunização contra a Covid, agora com um novo grupo incluído. Quem conta pra gente é o Caio Nogueira e o Edival Quiomido. Boa noite para vocês. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite Mato Grosso do Sul. Pois é, Dourados tem um novo grupo prioritário das pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que moram nas ruas de Dourados, moradores de rua. De acordo com o Centro de Referência, a pessoa que mora nas ruas aqui de Dourados, 10 moradores de rua já foram imunizados até o momento. A ideia da Prefeitura é que, como essas pessoas estão mais expostas à Covid-19, que elas recebam as doses da Janssen, que é uma dose só, então elas estarão imunizadas o quanto antes. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Dourados para saber quantas pessoas em situação de rua existem hoje aqui no município, mas até agora eles não nos informaram. Vale ressaltar que os moradores de rua podem procurar as unidades básicas de saúde para serem imunizados com uma dose da Janssen. Olha, hoje Dourados já aplicou 142 mil doses da vacina contra a Covid-19, das 165 mil que já recebeu. Isso ajudou para que os casos caíssem aqui na cidade. Outra coisa que também ajudou foi o lockdown. Foi feito um lockdown de 14 dias, 2 semanas aqui no município, e a média de casos por dia caiu aqui no município. Então, por isso, teve essa queda por conta da vacinação e do lockdown. Inclusive, Carlos da Cruz e Edival Quiomido fizeram uma reportagem sobre isso. Vamos ver. Eu fiquei bem preocupada, né? Eu ia precisar de uma UTI e não tinha. A Rosilda ficou internada 24 dias em Porto Velho. Ela foi um dos 15 pacientes de Dourados, segunda maior cidade do estado, transferidos no mês de junho para São Paulo e Rondônia por falta de leitos em Mato Grosso do Sul. Dourados tem cerca de 220 mil habitantes e chegou a ter, há um mês, uma fila de 59 pacientes à espera por uma vaga na UTI. O problema é que o paciente chegava na UPA e ele tinha necessidade de internação e não tinha para onde esse paciente ir por falta de vaga. A situação caótica fez com que a prefeitura decretasse lockdown. De 31 de maio a 12 de junho, só serviços essenciais puderam funcionar. Comércio e restaurantes ficaram fechados e a venda de bebida alcoólica foi proibida. 14 dias depois do fim do lockdown, os dados da vigilância epidemiológica mostraram uma queda nos números da Covid em Dourados. A média móvel de casos de síndrome respiratória aguda grave que incluem a Covid caiu 73%. Já os casos confirmados de Covid tiveram redução de 77,26%. E a média de mortes por causa da doença diminuiu 56,7%, além da fila de espera por uma vaga na UTI ter sido zerada. Para os especialistas, essa mudança só foi possível com a adoção das medidas mais restritivas. Uma maior circulação de vírus e também a ocorrência de uma alta taxa de mortalidade, há uma necessidade dos gestores públicos tomarem medidas bastante robustas para colher esse resultado. E é isso que o município de Dourados hoje está apresentando. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, a média móvel de casos de Covid caiu não só em Dourados, mas em todo o estado. É a menor desde fevereiro. Mas o sinal de alerta segue ligado, porque a taxa de ocupação de leitos permanece em torno de 80%. Os cuidados precisam continuar.
Todos nós precisamos seguir com esses cuidados, vacinados ou não. A taxa de contágio da Covid em Mato Grosso do Sul caiu nos últimos 3 dias e hoje chegou a 0,96%. Esse percentual nos diz quanto a doença tem se espalhado. Quando é menor do que 1%, o que se espera é uma redução no número de casos. Vamos ver outros dados divulgados nesta segunda pela Secretaria Estadual de Saúde, aparecendo aqui. Carlos falou na reportagem dele sobre a média móvel em queda. Olha aqui, a queda é de 35%. A gente percebe bem a redução ali pelo gráfico, ó, depois de um pico imenso que registramos, né, nos últimos meses, nas últimas semanas, uma queda bem expressiva, mas ainda com esse dado ali de 1.049 casos por dia, isso ainda em Mato Grosso do Sul. No caso de mortes, também percebemos uma queda 23% quase, ainda com esse número de 38 casos de mortes por dia em Mato Grosso do Sul. E só para finalizar aqui, vamos falar de recuperados, aparecendo ali, ó, 94,5% do total. Seguimos falando sobre saúde, agora sobre a vacina da gripe. A partir de amanhã, Campo Grande abre a vacinação contra a influenza para todos os públicos. O atendimento começa amanhã de manhã. Todos que tiverem a partir de 6 meses de idade vão poder se vacinar contra a influenza. A ampliação da campanha foi autorizada pelo Ministério da Saúde. É que a procura dos grupos prioritários está baixa, abaixo de 90% em todo o país. E o governo federal decidiu então ampliar a aplicação dessas doses. Hoje as unidades estão voltadas somente para a vacinação da Covid, mas a partir de amanhã as pessoas que tiverem interesse já de buscar, independente de pertencer ao grupo prioritário ou não, pode estar procurando as unidades de saúde. A gente vai estar orientando em relação à distribuição de senha para a população de acordo com a capacidade de cada unidade. Então, durante a manhã é distribuído senha para fazer a vacina da influenza e no período da tarde as unidades fazem toda a vacinação da Covid. Então, vai seguir essa mesma estratégia, mesmo porque a gente precisa contemplar os dois públicos das duas campanhas. A Secretaria de Saúde de Campo Grande alerta que a vacinação contra a influenza é de extrema importância para todos os públicos. Isso porque ela protege contra 3 tipos diferentes de vírus que provocam a gripe. Vírus esses com grau alto de contágio e que podem levar uma pessoa à internação em casos mais graves e até mesmo à morte. A vacinação contra a influenza vai ser pela manhã. Para evitar aglomeração, as unidades de saúde vão entregar senhas conforme o número de doses. Campo Grande vacinou 153 mil pessoas contra a influenza desde o início da campanha, no dia 13 de abril. Esse número corresponde a pouco mais de 60% do público-alvo. Crianças e trabalhadores da saúde são os grupos com maior cobertura até o momento. Ultrapassaram os 80% de imunização. A seguir, polícia e bombeiros fazem varredura na capital em busca de um cemitério clandestino. Até já. A polícia e o Corpo de Bombeiros de Campo Grande passaram a tarde vasculhando uma área onde haveria um suposto cemitério clandestino. Diego Queiroz e Edmar Melo estão ao vivo agora com a gente. Foi confirmada essa informação, Diego? Boa noite para vocês. Oi, Lucimar, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o MS2. Não, a polícia não confirma a existência de um cemitério clandestino aqui nessa região de mata, só que, por outro lado, divulgou a informação de que exista, de que pelo menos uma ossada foi encontrada. E essa região de mata, ela fica aqui nos fundos do bairro Santo Eugênio, às margens, num terreno às margens do córrego Bálsamo. A partir de uma investigação essa manhã, a polícia fez buscas e encontrou aqui uma ossada. Nós conversamos com o delegado Delano da Polícia Civil, que está à frente dessas investigações, e a gente vai ver um trecho do que ele disse agora. Desenterramos um cadáver, né? Havia ossos próximos a esse cadáver, né? Que não estavam juntos, mas que podem ser pertencentes a essa ossada ou podem ser de outro cadáver. Então trabalhamos com a possibilidade de restos mortais de 2 pessoas, pode ser de uma só, mas há a possibilidade sim de mais restos mortais de mais pessoas aqui nesse local. Pois é, o Corpo de Bombeiros também participou desse trabalho de buscas aqui. Os militares contaram com uma ajuda muito importante de 2 cães farejadores que são especializados nesse tipo de trabalho, só que encontraram dificuldade por conta de construções, por conta de cercas também.
A polícia estava aqui até agora há pouco, mas foi embora tem alguns minutos. O delegado me explicou que amanhã eles vão analisar todas as informações coletadas aqui e decidir se voltam amanhã. Mas um retorno da polícia aqui, ele é certo. Isso porque a polícia acredita que existam mais corpos aqui. E se for necessário, vão usar até escavadeira para procurar possíveis corpos. O delegado disse que, como eu falei, vai analisar toda essa situação, inclusive ver se as ossadas encontradas aqui são de 2 corpos, isso porque ossos foram encontrados em pontos diferentes, mas só a perícia vai dar essa confirmação ou dizer se isso não procede. Lucimar. Vamos seguir de olho neste assunto, então. Obrigada pelas suas informações. Temos imagens de um acidente na capital hoje. Esse caminhão tombou na BR-262, perto do aterro sanitário. O motorista ficou preso na cabine. Os bombeiros e o SAMU foram acionados para o socorro. Ele não ficou ferido, não teve ferimentos graves, ainda bem. Falando do tempo agora, alerta para umidade muito baixa amanhã em algumas regiões. Na maior parte do estado, as manhãs permanecem frias e ao longo do dia a temperatura sobe bastante. Detalhes aqui, Ponta Porã ainda segue com esse tempo mais ameno, mínima de 12 e máxima de 26. E depois tudo na casa dos 30, Aquidauana com mínima de 14 e máxima de 32. Três Lagoas, mínima de 16, máxima de 30. Porto Murtinho também começando com 16 e sobe mais, calorão por lá, 33 graus. E Coxim com mínima de 17, máxima de 31. Como a gente percebe, nada de chuva prevista para todo o estado. Na capital, vamos ter uma terça-feira de sol e temperatura amena também. Às 6 da manhã, essa previsão de mínima de 16 e a máxima de 29 às 2 da tarde. Mais um destaque desta segunda-feira, começou hoje a segunda fase da pesquisa com os volbitos, aqueles mosquitos com uma bactéria que impede a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Desde dezembro, mais de 20 milhões de mosquitos foram soltos aqui em Campo Grande. E agora, mais 10 bairros vão receber esses mosquitos do bem. Teve atendimento no fim de semana nas cidades de fronteira que fazem parte da pesquisa de vacinação. Vai aparecer aqui em massa com doses da Janssen. É aquela vacina contra a Covid aplicada em dose única. O estudo quer avaliar o impacto da cobertura vacinal e também a efetividade do imunizante contra a variante gama do coronavírus, que foi identificada de início em Manaus. Martim Andrada conta agora como foi o trabalho de aplicação da vacina neste início de semana em Ponta Porã. Depois de um fim de semana de movimento intenso nos postos de vacinação aqui de Ponta Porã, a procura pela vacina nessa segunda aqui na cidade caiu um pouco, mas dentro do previsto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Inclusive, por causa disso, convocou os funcionários do comércio para se vacinarem. Lembrando que no fim de semana, a Prefeitura já havia baixado a faixa etária para 18 anos e convocou também os estudantes de medicina que vivem aqui em Ponta Porã e estudam em Pedro Juan Calheiro, no Paraguai. Esperei muito tempo por este dia e, graças a Deus, chegou o dia. Eu espero que mais pessoas possam se vacinar. Vai, com certeza, diminuir a proliferação, mas como estudante, eu sei que devemos ter todos os cuidados ainda e cumprir todos os deveres aí que estão estabelecidos para nós cumprirmos. A meta da cidade, a meta de Ponta Porã é imunizar toda a população de 18 a 50 anos até quarta-feira. Ponta Porã recebeu 51 mil vacinas da Janssen, que é de dose única, e segundo a Secretaria Municipal de Saúde, de sexta a domingo, 18.500 pessoas foram vacinadas. Na região pantaneira, os 2 municípios que ficam na fronteira com a Bolívia estão tendo procura abaixo do esperado. Hoje, Corumbá e Ladário iniciaram a chamada busca ativa dos moradores. Militares do Exército foram escalados para ajudar na aplicação das doses por causa da expectativa da grande procura. Mas, na prática, o cenário tem sido outro. Outras cidades, querendo ser vacinada, que Corumbá está tendo a oportunidade e não está tendo demanda. Rodrigo, de apenas 21 anos, recebeu hoje a vacina e tem a consciência da importância da imunização. Cada um sabe das suas responsabilidades, Tanto com a família também, Não é só com a gente, é com a família.
Desde sexta-feira, Corumbá usou pouco mais de 40% das doses da Janssen que foram enviadas para essa vacinação em massa aqui na cidade. E mesmo com 6 pontos de imunização montados nos 4 cantos da Cidade Branca, a baixa procura pela população tem preocupado as autoridades de saúde. Para que a gente volte a ter uma segurança, numa nova realidade, com segurança para toda a família, nós precisamos ter essa vacina no braço. Em Ladares, pontos de vacinação da Policlínica e o drive montado na Avenida 14 de Março passaram a maior parte do dia, sim, vazios. Para vencer a baixa adesão, os 2 municípios de fronteira com a Bolívia estão em uma busca de casa em casa. Hoje, os agentes de Ladário conseguiram convencer a dona Sebastiana, de 71 anos, a receber a vacina. Estou alegre de ter tomado essa vacina, agora estou imunizado dessa doença, que Deus proteja nós todos. Amém. Em Corumbá, a aplicação das doses segue até 8 da noite no ginásio poliesportivo da Rua Porto Carreiro. Amanhã a vacinação será retomada às 7h30 da manhã. A expectativa do município era vacinar de 8 a 10 mil pessoas por dia. Hoje, até o momento, foram 1.715 doses aplicadas. Desde o começo da vacinação em massa, 18.047 pessoas já foram imunizadas. A vacinação em massa ainda está no início, mas é uma esperança para que nas cidades que participam do estudo possamos ver o quanto antes a redução de casos e mortes por Covid. A Mariana Sintra e o Wilson Bisol trazem o panorama de outras cidades. A situação no Hospital de Bela Vista está assim. Vamos aproveitar a oportunidade da nossa vacinação em massa na cidade, para que nossa ala Covid aqui do hospital continue desse jeito que estamos hoje, domingo, sem nenhum paciente internado, necessitando desses cuidados hospitalares necessários. Esse é o cenário nos últimos 7 dias. A secretária de Saúde acredita que o comprometimento da população em se vacinar ajudou a zerar as internações. A cidade recebeu 8.345 doses da Janssen para a imunização em massa. Praticamente metade já foi aplicada. O trabalho será nos assentamentos amanhã. E a previsão é concluir todas as doses até sexta-feira. Até ontem eu estava bem triste, porque as pessoas não foram, não estavam participando. Mas hoje a população participou em massa. Conseguimos atingir uma meta de 4.005 pessoas até meio-dia, onde nós temos uma meta, 4.340 faltam ser vacinadas. Eu acredito que a gente vai conseguir vacinar toda essa população. Em Antônio João, resultado animador. A primeira cidade que começou a imunização em massa, ainda na quinta-feira à noite, recebeu 2.115 doses e chegou a ter 10 pontos de vacinação nos últimos dias. Praticamente 98% da população adulta de 18 a 64 anos receberam a dose única. Eu acredito que seja necessário pelo menos umas 100 doses a mais, porque a gente fez uma contagem das pessoas que estão com Covid, outras que são isoladas e essas não puderam tomar. 6.135 doses foram encaminhadas para Porto Murtinho. 1.000 foram aplicadas até o momento. A vacinação já estava no pessoal de 20 anos de idade quando o estudo em massa começou. Como boa parte da população já tinha sido imunizada, a prefeitura deve devolver parte da remessa da Janssen. Aral Moreira deve fazer visitas de casa em casa. Em Coronel Sapucaia, tem vacinação nas aldeias. Em Mundo Novo, 70% das doses foram aplicadas. O objetivo é utilizar a dose única na população acima de 18 anos para formar um cinturão sanitário em toda a região de fronteira. Nos municípios menores, a dificuldade tem sido atingir a população rural. Por isso, a estratégia usada é a busca ativa nesses locais. Em Japorã, Sete Quedas, Caracol e em Porto Murtinho, por exemplo, as equipes de imunização percorrem sítios e fazendas da região. As fazendas maiores, a gente pediu ajuda dos proprietários, para estar trazendo os seus colaboradores para tomar a vacina. É aquilo, Tanta gente querendo, quem já pode tem que fazer valer esse privilégio.
Enquanto isso, nos hospitais onde pacientes seguem lutando contra a Covid, continuam se destacando pessoas que entendem a importância fundamental da empatia e de que cada um doe um pouco mais de si ao próximo. É a história do Wilson Mar da Silva, um técnico de enfermagem descoberto pelo José Câmara, nosso colega aqui, repórter do G1MS. Deixa eu mostrar aqui para vocês, entrar na reportagem para a gente acompanhar. Ele diz o seguinte, ó, arrumo o cabelo e até canto para eles. Olha que beleza aqui, algumas fotos desse trabalho lindo, esse zelo, esse cuidado, esse carinho que o Wilson Mar destina aos pacientes, ó, cortando o cabelo, cuidando da barba. Essa autoestima é muito importante também nesse trabalho, nesse tratamento, nessa recuperação das pessoas. Nossa equipe segue de olho nas notícias de Mato Grosso do Sul para você e a gente encerra com imagens ao vivo lá da Cacemes, lembrando que a vacinação contra a Covid ali, só ali, vai até às 8 da noite, porque várias pessoas já pegaram senha, tá? Só para quem pegou senha, aquelas pessoas que já estão desde tarde esperando ali pela vacina contra a Covid. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã.